desejo. E aí, quando tu faz questionamentos, tu traz à tona, né? Tu vem para a realidade, ou seja, tu sai do mundo do Walt Disney, do conto de fadas, e tu encara que a única pessoa que está prejudicando o teu emagrecimento é tu mesma, né? Não é assim, só que, gente, é muito difícil a gente encarar isso, sabe? É muito difícil a gente encarar e entender que nós somos responsáveis por não emagrecer. É muito mais fácil a gente jogar nossa culpa em outras pessoas ou em outras situações, porque assim a gente sai da responsabilidade. E aí a gente se torna irresponsável por aquilo que acontece com a gente. Agora tu percebe que irresponsabilidade nada mais é do que um comportamento infantil? Veja bem, assumir a responsabilidade das suas ações é um comportamento de adulto. Ou seja, olhar para o teu dia, verificar que tu realmente está comendo em excesso, sabe? Observar as tuas ações e dizer, não, é verdade, eu tô com esse peso aqui porque eu comi mesmo, sabe? Isso te abre portas para mudar, porque do mesmo jeito que tu foi a única responsável por estar assim, tu é a única responsável por esta mudança. Então, do mesmo jeito que tu faz para ficar dessa forma que você está hoje, você faz o oposto para ficar da forma oposta. Entende? Eu lembro, gente, que eu me sentia muito vítima por ser gordinha, sabe? Muito vítima. Nossa, meu Deus, quanta lamúria, quanta lamentação. E eu vou te dizer mais uma coisa. A forma como eu me comportava com o meu emagrecimento era a forma como eu me comportava em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque a forma como a gente se comporta em uma área é a mesma forma que a gente se comporta em todas as outras áreas. Ou seja, se tu não é organizada na tua casa, se tu não organiza a tua casa, tu não consegue organizar a tua vida. Tu nunca sabe o que tu tem que fazer, tu tá sempre com a sensação de que tem muita coisa para fazer, porque tu não te organiza, tu não te planeja. Se tu não arruma a tua cama, será que tu consegue arrumar a tua vida? Sabe? Se tu leva uma vida desorganizada, será que tu consegue chegar em casa e dizer assim, ah, eu tô tranquila, fiz tudo o que precisava fazer? Ou tu tá sempre com aquela sensação de que tu tem muita coisa para fazer? Então, gente, quando eu olhava assim para aquele meu peso todo, eu dizia, ai, tadinha de mim, só eu não posso usar a roupa que eu quero, só eu não posso comer o que eu quero, sabe? Eu não olhava, por exemplo, né, para minha irmã, que eu achava ela muito mais magra que eu não olhava para o comportamento dela, que qual era o comportamento da minha irmã? Ela não comia como eu. Não, nunca comeu. Minha irmã sempre fez atividade física, sempre, sempre, sempre se cuidou, nunca comeu em excesso. Não, eu olhava para mim como a coitadinha que não podia comer, sabe? Era desse jeito. E aí eu entrava nessa questão do vitimismo, e aí eu não gostava do meu trabalho e eu me achava vítima por não gostar do meu trabalho, mas eu também não fazia nada para mudar. Eu não gostava do relacionamento que eu tinha, né? Era um relacionamento de muito sofrimento. Eu não reclamava dele, na verdade, para os outros, reclamava só para mim. Por quê? Porque, na verdade, eu não queria que as pessoas soubessem que eu vivia aquilo que eu vivia. Então, eu me fingia, assim, né? Eu fingia, vestia a capa da mulher autossuficiente, né? Mas para mim eu vivia reclamando daquele relacionamento, mas eu não fazia nada para mudar, sabe? Eu não gostava do meu corpo, mas eu não fazia nada para mudar. Eu não gostava da forma como eu me relacionava com os meus pais, mas eu não fazia nada para mudar. E aí, não fazendo nada para mudar, nada mudava na minha vida. Então, percebe que às vezes, e aí eu vou voltar aqui numa profundidade muito maior, que o teu processo de emagrecimento ele é a porta de entrada para a transformação da tua vida. Porque se tu mudar a forma como tu cuida do teu emagrecimento, como tu cuida da tua alimentação, como tu cuida do teu corpo, tu vai mudar a forma como tu cuida da tua vida. Por quê, gente? Porque quando a gente aprende a superar uma dificuldade, basta que a gente pegue aquele aprendizado e reaplique nas demais áreas, que tudo vai acontecer. Ah, Nath, mas do que tu tá falando? Eu tô falando daquilo que eu realmente vivi e daquilo que eu realmente fiz na minha vida, né? Todo o meu processo de transformação, ele iniciou realmente pelo emagrecimento. Só que o nome do livro que eu escrevi é A Trajetória de uma Ex-Gorda. 42 quilos eliminados e uma vida transformada. Por quê? Porque eu eliminei
peso, eu mudei meu corpo, eu entendi o emagrecimento e dessa forma eu passei a aplicar esse conhecimento nas demais áreas da minha vida e eu vou te dizer, eu me libertei de um relacionamento abusivo que eu vivi por 7 anos. 7 anos de sofrimento num relacionamento, eu deixei disso. Eu mudei de trabalho, gente, eu me exonerei do serviço público, sabe? Eu busquei outra formação, né? Eu fui ser treinadora comportamental, eu fui entender do ser humano, eu fui entender como é que o ser humano se comporta. Depois disso, eu encarei uma segunda formação, porque eu era biomédica de formação, então eu fui buscar nutrição, me formei nutricionista, sabe? Hoje mudei totalmente de profissão. Então, a gente muda a vida. Nath, como é que tu fez para mudar tudo isso? Reaplicando todo o conhecimento que eu adquiri para emagrecer. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o emagrecimento ele não é o que comer. O início do teu processo de cura e transformação. Então, se hoje tu está vivendo uma vida que tu não está satisfeita, se tu não está feliz com a vida que tu está vivendo hoje, não adianta tu te colocar nesse papel de vítima. E eu sei que é ruim, é muito ruim mesmo. Porque eu já vivi isso. O que tu precisa é levantar daí e fazer movimentos para mudança. E o primeiro movimento da mudança é a decisão de mudar, sabe? É a decisão da mudança. Esse é o primeiro comportamento. E aí, gente, tu vai começar a mudar o teu corpo, tu vai começar a mudar a tua autoestima, tu vai começar a mudar a tua confiança. Automaticamente isso vai começar a respingar nas demais áreas da tua vida. E é muito engraçado, gente, porque isso não aconteceu só comigo. Acontece com as minhas pacientes, acontece com as minhas alunas. Sabe que eu tinha uma das minhas pacientes, ela começou comigo querendo emagrecer. E aí ela começou a emagrecer. E ela entendeu que o negócio dela estava quebrando. E aí ela começou a aplicar aquele conhecimento dela no negócio dela e ela disse assim, ó, Nath, eu já emagreci, mas eu quero continuar meu acompanhamento contigo, eu quero continuar aprendendo, porque agora eu quero focar no meu negócio. E nós continuamos os nossos encontros, né, a nossa busca aí por essa evolução. E, gente, hoje ela tá com o negócio assim, ó, bombando, tá feliz da vida. E ela disse, Nath, sabe o que eu entendi? Que eu nunca fiz aquilo que precisava ser feito para ver o meu negócio andar, para ver o meu negócio evoluir, para ver a minha empresa crescer. Do mesmo jeito que eu nunca fiz aquilo que precisava ser feito para emagrecer. Então, percebe, gente? Esse é um caso, sabe? Eu tenho alunas minhas que começaram a emagrecer e saíram de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Que as faziam sofrer, porque elas olharam para aquilo e elas entenderam que elas queriam muito mais da vida do que aquilo que elas viviam. Então, elas se libertaram daquilo de uma forma muito mais simples. Eu tenho pacientes minhas que mudaram de carreira, gente. Sabe? Que tinham uma carreira estável, que decidiram que precisavam ajudar as pessoas. Eu tenho uma paciente que emagreceu comigo 12 quilos e ela não se sentia bem comendo glúten. E aí ela tirou o glúten da alimentação dela, ela melhorou, ela ficou mais saudável, porque ela tinha uma intolerância ao glúten, ela não sabia. Hoje ela abriu uma empresa, gente, de alimentos sem glúten. E ela está ajudando pessoas que não podem comer glúten, a levar alimentos saborosos para essas pessoas. Então eu tenho diversas histórias de sucesso de pessoas que emagreceram, que chegaram para mim para emagrecer, mas que pegaram aquele conhecimento todo, reaplicaram na sua vida e mudaram as suas vidas. Sabe? Gente que salvou casamento. Então é isso, o emagrecimento, gente, ele vem aqui para te dizer assim, fulaninha, tem alguma coisa que tu precisa mudar, tem alguma coisa que tu precisa movimentar na tua vida. E enquanto a gente não olhar para isso com o olhar verdadeiro, a gente fica repetindo ciclos. E é por isso que tu tem a sensação de que a tua vida não anda. É por isso que tu tem a sensação de que contigo as coisas sempre se repetem, sempre acontecem. Deixa eu dizer uma coisa mais legal, né? Que aconteceu comigo assim não faz muito tempo.
Eu já falei para vocês aqui que o nosso processo, né, de evolução, nosso processo de aprendizagem, nosso processo de melhoria de vida, enfim, esse processo todo de transformação, ele também é por etapas. Ou seja, tu tá aqui num sofrimento, certo? Beleza. Aí tu resolve esse sofrimento, tu resolve esse desafio, tu aprende, e aí tu sai desse ciclo, e aí tu sobe. Daqui a pouco, gente, tu entra num outro ciclo. Outro ciclo, outro ciclo. E aí tu começa a viver algo de novo, assim, e tu diz, ai meu Deus, lá vem a tormenta, lá vem as dificuldades. Agora, para que servem as dificuldades na nossa vida? Para nos fazer crescer, para nos fazer avançar. E aí, semana passada, ou uns 10 dias atrás, eu estava conversando com a minha mãe. E eu disse à minha mãe assim, eu disse, tem alguma coisa na minha vida que eu preciso melhorar. E eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo ver. E isso está me causando uma angústia, está me causando uma tristeza, isso está me deixando mal e eu preciso saber o que, que é isso. Só que eu sozinha não estava conseguindo enxergar. E aí o que, que eu fiz? Eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda, eu fui buscar aquele conhecimento que eu ainda não tenho para alcançar aquilo que eu ainda não alcancei. E é isso que tu precisa. Se tu não consegue enxergar o que está acontecendo na tua vida, por que, que aquilo está acontecendo, tu precisa buscar ajuda. Tu precisa buscar alguém que possa te ajudar. E é exatamente isso que acontece com as minhas alunas e com as minhas pacientes. Elas vêm buscar ajuda do quê? Do emagrecimento, porque elas não veem saída naquilo. Elas passam a vida toda tentando emagrecer, então elas não veem saída. E aí, como elas já viram a minha caminhada, como elas conhecem e sabem o quanto eu já conquistei, elas vêm até mim. Por quê? Pelo emagrecimento. Mas aí, quando elas chegam, elas entendem que é muito, muito além de emagrecer. É muito além